Podcast Nossa Estação apresenta Carreiras e Saltos Sobrevivendo aos Abismos, uma série de 3 episódios produzidos especialmente para a Quinta Virada Cultural Souza. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o podcast Nossa Estação, por ocasião da 5ª edição da Virada Cultural de Souza. Iremos realizar 3 episódios com o tema Carreiras e Saltos, Sobrevivendo aos Abismos, onde iremos conversar sobre os sabores e dissabores que é produzir arte e cultura no sertão, compreendendo as dificuldades existentes, a ausência de políticas públicas e as formas que encontramos para poder realizar os nossos projetos. Eu sou Verusa Guedes e vou mediar o episódio sobre audiovisual. Nela participarão 3 figuras super importantes do cenário audiovisual sertanejo, que são Ramon Batista, Érica Paz e Maicon Carvalho. Hoje conversamos com os 3 sobre os desafios que é produzir cinema no sertão, ou levar o cinema do sertão além das fronteiras, para a capital, para o país inteiro, através de festivais. Então, vamos lá começar por Ramon. Ramon Batista, que é natural de Nazarezinho, fotógrafo, cineasta, roteirista, filmmaker e diretor de arte. Foi estagiário do projeto Viação Paraíba, atuando nas cidades de Condado e Montadas, circulando com oficinas de linguagem audiovisual ministradas pelo cineasta Torquato Joel, da Universidade Federal da Paraíba. Também em 2012, lançou seu primeiro filme, Fogo Pagou, que teve o seu roteiro trabalhado durante o primeiro JABRE, Laboratório Paraibano para Jovens Roteiristas, tendo sido premiado com a sua produção pela Pigmento Cinematográfico, participando de vários festivais de cinema pelo país, conquistando vários prêmios. Também são obras suas os filmes Capela, de 2014, e Aroeira, 2016, no qual fez a direção de arte também, e Seiva, em 2019. Ainda no JABRE, desempenhou algumas funções, tais como monitor, nas edições que aconteceram em Serra da Raiz e Maturéia, como aluno na cidade do Congo e na coordenação local da edição que aconteceu em Nazarezinho, em 2019. Idealizou e coordenou a Mostra de Cinema Cine Sítio, de 2014 a 2019, evento que se consolidou promovendo o cinema sertanejo da Paraíba em sua zona rural, e que está de volta agora em 2022, pós-pandemia. Também é colecionador de objetos antigos em fase de construção no Museu do Sertão. Um monte de coisa, Ramon? É um bocado. E como é ser um cineasta premiado e morar na zona rural do interior do país? Eu me sinto abençoado por morar na zona rural, sabe? Porque todos os meus filmes e as coisas que eu produzo em torno da zona rural. Tem muito de mim em tudo que eu faço, nas minhas coisas, sempre ideias que eu tenho assim do meu dia a dia, das coisas que eu vejo. E foi isso que me deu vontade de levar minhas fotografias para o cinema. Aí foi aí que eu conheci o projeto Viação Paraíba e mergulhei mesmo de cabeça nesse universo. E em 2016 a gente começou a fazer de forma independente o Cine Sítio, a primeira edição, que também a gente ia lançar um filme, Capela, que era o meu segundo filme, que também foi feito de forma independente, sem contar com a ajuda de nenhum edital. A gente tinha que sair pedindo mesmo. E só em 2016 que foi premiado, contemplado com o edital Aroeira. E as dificuldades é imensa, sabe? De tudo que você imaginar. Mesmo quando você tem o poder público do seu lado, mas os caras se limitam muito, sabe? Quando quer lhe ajudar, o que quer fazer para você. As dificuldades é imensa, mas a vontade de fazer é maior ainda.
e de levar o que eu vejo nos sítios, nos sítios não, desculpa, o que eu vejo nos festivais aí afora. E meu desejo sempre foi isso. E foi aí que a gente teve a ideia de criar o Cine Sítio. Eu já tinha circulado vários festivais, já tinha mais ou menos uma noção de como era um festival. Massa. E você sente que as dificuldades por morar tão. Você mora tão fora do eixo, mas muito mais fora do eixo ainda, né? Porque na zona rural. Então, Uhum. como é que você consegue, porque a sua produção ela é vasta, né? Você tem vários filmes, você é produtor de festivais, você participa do laboratório do Jabre, então é muita coisa e ainda sendo um funcionário público, né, na cidade. Então, você acha que as dificuldades morando assim tão fora do eixo é maior? A gente sabe que sim, mas conta pra gente que nível de dificuldade você sente nessa situação? Eu tenho muita dificuldade, mas eu também tenho muita amizade, sabe? E eu sou muito articulado com as pessoas que estão ao meu redor, pessoas que eu gosto, sabe? Que eu peço as coisas. Aí isso me ajuda muito em algumas limitações, algumas dificuldades. Mas, olha só, segura só um pouquinho aí, Ramon, que a gente agora vai conversar um pouquinho com Érica Paz, né, que é atriz, cineasta e produtora cultural. Começou sua carreira na arte na cidade de Souza, na Paraíba, onde trabalhou com artes visuais e produção cultural no Centro Cultural Banco do Nordeste, de 2015 a 2017. E atuou em seu primeiro curta-metragem, Quando Decidi Ficar, de 2017, dirigido por Maicon Carvalho, que também está aqui com a gente essa noite. Em 2018, começou o curso de Cinema e Audiovisual na Universidade Federal da Paraíba, onde é concluinte. João Pessoa participou de diversos projetos no audiovisual, em diversas áreas, e iniciou sua carreira no teatro com as peças A Pedra do Reino e Vida Severina. Em 2020, dirigiu seu primeiro filme, Rapadura, onde trabalha como atriz e entrou para a companhia de teatro Garalhufas. Em 2021, lançou sua primeira música em diversas plataformas digitais. Tá vendo que a gente está conversando com as pessoas, né, dentro de uma diversidade gigante de trabalho, né? Oi, Érica, seja bem-vinda. Oi, gente, obrigada demais. Um prazer estar aqui. Prazer estar aqui com você. Queria que você nos dissesse como está sendo essa experiência de levar a sua arte para a capital do estado. Tá sendo, acredito que foi difícil no começo. Temos visões de mundo e de narrativa muito diferentes, eu acredito, mesmo sendo iguais e tendo, enfim, a nordestinidade dentro da gente, os discursos da capital e do sertão são diferentes, né, querendo ou não. Mas eu acredito que eu consegui me adaptar e consegui também trazer minha vivência na minha cidade natal para os meus trabalhos aqui também, sabe? Eu acho que isso eu consigo casar muito bem. Massa, Érica. E assim, até bem pouco tempo, a gente via pouquíssimas mulheres se aventurando por funções, né, como a direção no cinema paraibano. Principalmente para quem acompanha os festivais, a gente sofria, né, penava, porque raramente a gente via nos créditos mulheres assumindo funções como direção de fotografia, enfim, algumas coisas que se limitavam muito aos homens, né? Então, e você é uma prova, né, de que isso está mudando. A gente atualmente pode dizer que temos já um número bastante feliz de mulheres se arriscando na direção e em tantas outras funções que a gente não via, né? Então, conta para a gente sobre Rapadura, né? Como, do que se trata, como foi a experiência de dirigir pela primeira vez um set. Sobre isso que tu falou de diversidade, de mulheres testarem, eu acho isso muito, muito incrível e muito recente também, né, como você falou. Eu mesma, a universidade me proporcionou me aventurar por muitas áreas.
Eu já fiz direção de fotografia, já fiz estilo, já fiz produção de set. Em Rapadura, além de dirigir, eu também atuei, eu me autodirigi, que foi uma experiência muito bacana também, sempre quis fazer isso. E eu também preparei o elenco. Então, eu pude navegar por muitas áreas nesse filme, o que foi muito incrível para mim, assim, foi muito enriquecedor mesmo. E sendo meu primeiro filme, foi mais ainda. Organizar um set, dirigir uma equipe inteira e pessoas e tentar mesclar tanto a área técnica com a criatividade é uma parada muito louca. Foi muito intenso todo o processo. A equipe incrível, é um filme universitário, então todos eram meus amigos próximos e estudantes do curso também. A gente estava fazendo na garra, assim, a gente produziu o filme inteiro com 600 contos. E rolou muito bem, pô. Os atores também se entregaram muito bem. Foram 3 dias de set, se eu não me engano, 4 dias de set. E foi incrível, foi uma experiência muito incrível. Isso foi uma semana antes da cidade fechar, lockdown. Então, tipo, a minha última experiência pré-pandemia foi muito incrível. É incrível mesmo, hein? E assim, tenho curiosidade para saber um set universitário. É todo voluntário, Érica, ou teve algum financiamento? Então, depende muito. Tem alguns curtas universitários, tipo o que eu trabalhei agora recentemente, 2 e meia, ele é produzido só pelas pessoas do curso, mas ele foi financiado por um edital. Mas na maioria das vezes a gente faz na garra mesmo, faz catarse, pede cotinha dos professores. E os atores, eles trabalham, todo mundo trabalha sem cachê. Uma troca, sabe, assim, de portfólio, tanto para os atores quanto para a equipe, enfim, é uma questão de confiança mesmo. E nesse filme Rapadura, quem financiou foi um amigo meu, Kleiner Arley, que foi meu chefe no Centro Cultural e ele sempre tá me ajudando nas minhas produções. Inclusive, um beijo para ele. Ah, que bacana, ótimo. Mas e fala de Rapadura, então, do que a gente vai ver em Rapadura, que inclusive vai passar na virada cultural, né? Tá na programação. Então, Rapadura foi um filme pensado numa cadeira da gente. Foi uma ideia coletiva. O filme não, a iniciativa no filme não partiu só de mim, mas da minha turma. Eram 6 pessoas. Daniel Cavalcante, Micaele Lages, Tiago Pontes, Ítalo Florenço e Emma Dantas e eu. A gente estava numa disciplina de estética e lemos um conto que contava a história de um rapaz que entrava numa lombra de haxixe e perdia de ganhar um prêmio numa loteria, porque ele tinha que chegar até 5 da tarde e, enfim, ele estava muito louco. E aí a gente pensou em fazer um curta de comédia com base nessa história e criar a nossa própria. Então, eu trouxe muito da minha identidade, do meu lugar para o filme também. O personagem principal, ele é um rapaz que vem do sertão, ele vem cheio de amarras evangélicas, que também é um passado que eu tive. E ele chega na capital e encontra tudo diferente, tudo muito alternativo, tudo muito, enfim, liberal. E ele consome uma rapadura abençoada pelo poder de Jesus Cristo, que deixa ele, entra numa lombra. E ele tem que chegar na loteria antes das 5, senão ele vai perder o prêmio. E aí conta através dessa onda psicodélica que ele passa, é um processo de descoberta, de aceitação, tanto do seu lugar, com a religião também, e também com a sua sexualidade. E foi um filme de comédia, que eu acho que foi o primeiro filme de comédia da universidade, que é meu gênero favorito, e eu vejo poucos aqui na Paraíba sobre, e eu achei muito interessante produzir um tema cômico. Arrasou, arrasou muito. Agora estou muito curiosa para ver. Daqui a pouco a gente vê, né? Vamos conversar, a gente volta já com a Érica
Vamos conversar com Maicon Carvalho. Oi, Maicon, seja bem-vindo. Olá, obrigado pela oportunidade. Ótimo ter você aqui com a gente também. Maicon Carvalho, que é roteirista e produtor cultural, né, de Souza. Ele mora em Souza, cursou licenciatura em teatro pelo Instituto Federal do Ceará e atualmente faz comunicação social em rádio e TV pela UFPB, campus de João Pessoa. No roteiro, tem se voltado para as temáticas humanas, poéticas e conflitos familiares. Nesse sentido, escreveu o curta-metragem de ficção Um Poema com Café, de 2015, e Quando Decidi Ficar, de 2018. Em 2020, teve o roteiro O Muro, contemplado no Prêmio Valfredo Rodrigues, de produção audiovisual. Já em 2021, foi premiado no edital Aldir Blanc Municipal, onde roteirizou e dirigiu o curta-metragem de ficção Regresso ou Alguma Coisa que Criamos Sobre Nós. Participou da residência de roteiro do segundo Festival de Cinema Sertão e Diversidade, em 2018, em Quixadá, no Ceará, e da edição de 2019 do JABRE, Laboratório Paraibano para Jovens Roteiristas. Maicon, você começou a circular há pouco tempo com seu filme novo, né? O Regresso, e já está daqui a pouco entrando em set novamente para gravar outro filme, né? Então, é uma efervescência enorme. Você considera que tem sido um bom período para o cinema paraibano, apesar da pandemia, da atual conjuntura do país, de tudo isso, mas as produções, elas estão acontecendo, né? E você provando isso. Você está em ritmo alucinante, né? Pode-se dizer. É muito interessante esse recorte, né? Que a gente está passando pelo momento em que muitos recursos estão surgindo, mas ao mesmo tempo ainda sem uma política de continuidade, né? Então a gente meio que se alegra e ao mesmo tempo fica nesse questionamento se a gente vai conseguir manter essa produção ativa, efervescente, da forma como a gente imagina que pode ser, mas tendo essas preocupações se realmente essas políticas públicas vão permanecer e vão se estabelecer como algo que possa, principalmente, beneficiar os realizadores e realizadoras do sertão, do Brasil, né? Do Brasil, do interior do Brasil. E, com certeza, assim, nesses últimos meses, eu acho que também a gente consegue pensar que alguns acessos são importantes porque o que foi possível de ter acesso à informação, a conteúdo, à construção, entender os projetos, entender como são os caminhos dos editais, ajuda, facilita quando você tem esse... E, ao mesmo tempo, lógico, é encarar um processo seletivo que não é honesto, né? Que não tem uma transparência, e aí você fica naquela, será que a gente vai conseguir? Será que como é que as outras pessoas que conseguiram e depois já não conseguiram mais, como é que elas estão, como é que está o processo? Tipo assim, é um misto de muitas coisas, mas dentro desse tempo a gente conseguiu acessar alguns editais, alguns com pouca grana e deu para fazer alguma coisa, justamente nessa ânsia de querer produzir. E um outro agora, esse recente, que a gente tem uma grana que é interessante, mas ainda não é o suficiente, né? Mas faz com que a gente continue pensando que é possível fazer a coisa acontecer da melhor forma possível. Pois é, a gente está atualmente passando por esse conflito, né? Será que estamos felizes porque estamos produzindo nossos filmes, mas a gente olha ao redor e parece que o mundo está se acabando, que está tudo pegando fogo e a gente fica, eu fico feliz, eu não fico feliz. É uma loucura total, né? Mas enquanto isso a gente vai fazendo porque a gente não tem muito tempo a perder, né? E também não tem muitas oportunidades. Até bem pouco tempo atrás a gente não tinha edital, era de jeito nenhum, né? Então, a gente vai aproveitando isso aqui, ali, pegando esses caminhos, como você diz, ainda está muito longe de ser o ideal, mas é o que a gente tem para hoje, né? E eu fico feliz que a maioria de nós está
tá aproveitando, assim, tá, tá escapando do fogo, né? E tá aproveitando um pouco o que vem desses editais. E é torcer para que melhore cada vez mais, né? Então, fala para a gente um pouquinho de Regresso, que tá circulando nos festivais, né? Eu já vi, inclusive, acho que em 2 festivais que eu assisti, mas eu já vi que ele já entrou em vários outros. Fala para a gente dessa carreira. Então, Regresso surge no momento de pandemia, né? Principalmente quando não se tinha muitas perspectivas. Assim, eu sou produtor cultural, tenho uma ligação com o Centro Cultural Banco do Nordeste, mas é por produção, não tem nada de carteira assinada, é via MEI, e o que entra é o que se produz no mês. E aí, na pandemia, simplesmente não tinha nada, tudo fechou e o que restou foi o auxílio emergencial. E aí, dessa coisa de tentar se encontrar no mundo depois desse baque, foi perceber as coisas que estavam ao nosso redor, que era aquela coisa da arquitetura da cidade, meio que era mais perceptível porque não existia mais o trânsito, não existia mais as pessoas circulando, então os prédios, os lugares históricos, os monumentos, parecia que tinham eles se tornavam mais presentes na cidade pelo esse esvaziamento, né? E aí eu me recordo da cidade de Sousa, que é um prédio histórico que existia na cidade, que é de Zélia, que era conhecido como Zélia Banana, e era um prédio tombado pelo Patrimônio Histórico do Estado, e que na calada da noite foi destruído, né? Passaram as máquinas por cima e quando acordou, a cidade acordou, só mesmo um terreno baldio. E aquilo não repercutiu em nada na cidade, não foi um escândalo, não foi, tipo, foi assim, mais um prédio antigo que vai pro chão porque realmente não tem motivo de manter aquele espaço. E aí hoje ele é simplesmente um estacionamento. É em frente à prefeitura de Sousa. E aí, pegando esse recorte arquitetônico, a gente traz para dentro de uma ideia de um personagem que volta para a cidade, e aí, nesse voltar, a gente cria uma história de querer fazer um documentário sobre essa volta, e aí é falar sobre essa memória arquitetônica e social que esse personagem tem desse lugar, que é o sertão, né, como um todo, que vai destruindo as suas memórias, vai destruindo seus lugares históricos e vai criando coisas meio medonhas e sem sentido. E aí a gente vai conversando sobre esses aspectos, inclusive a gente tem um recorte meu documental, a gente tem uma conversa com a historiadora, que inclusive é Stephanie Pereira, e que ela vai trazendo nesse recorte pontuações bem precisas sobre essa questão da cidade, do acesso à rua, de quem é a rua, qual é o domínio da rua e os processos históricos sobre a memória coletiva da cidade, né? E aí se torna um misto de, tipo, essa coisa, né? É algo que criamos sobre nós, porque ao mesmo tempo a gente está improvisando, boa parte são improvisações e ao mesmo tempo são conduções de diálogos específicos sobre memórias, sentimentos sobre a cidade, o que cada um vivenciou naquele lugar. Eu não sou de Sousa, né? Então eu tô basicamente uns 10 anos na Paraíba, mas a cidade me atravessou por muitas coisas que vivenciei nela e está dentro do roteiro, e está dentro desses diálogos que a gente tem e vai tornando isso. Então, o regresso é dessa coisa que volta para o sertão, mas ao mesmo tempo é aquela coisa que está sendo construída. Então, por isso que tem esse título grande, gigante, e que chega no alguma coisa que criamos sobre nós que está fazendo cinema no sertão, e ao mesmo tempo o que a gente pensa sobre esse recorte, né? Massa. E Regresso vai ter o terceiro filme, né?
antes disso, você já circulou com 2 outros, e você sentiu a diferença agora que ele só circulou em festivais online, né? Até agora. Você sentiu a diferença de recepção? O que você sentiu de como foi essa experiência de circular nos festivais online, assim, diferente daquele contato, né, tete a tete com o público? Tem, é real a diferença, né? Tipo, o meu primeiro filme, Um Poema com Café, que foi feito assim de uma forma muito amadora e muito, mas eu não negligencio ele justamente porque ele entrou em alguns festivais que foram importantes para mim. Ele é ruim de áudio, ele é ruim de fotografia e até a história mesmo ele acaba meio que se perdendo em alguns momentos, mas ele entrou em alguns festivais que eu nunca imaginei que entraria e foi nesses festivais presenciais que eu encontrei pessoas como Keno Roger, como Breno César, como Carlos Mosca, como Bruno Alves e Sandro. E foi esses contatos que me fez dizer assim, não, eu posso continuar, eu posso pensar em fazer cinema aqui e tentar criar, lógico, uma coisa muito mais profissional, né, entre aspas, tendo acesso a essas pessoas que a gente conheceu no caminho dos festivais. E aí foi o que aconteceu. Acho que o festival presencial ele nos possibilita isso, né? E aí é totalmente diferente agora com o regresso, porque o online existe o seu aspecto positivo, que é justamente chegar a mais pessoas, e isso é muito massa. O, o filme, quando ele teve no Comune Curtas, ele passou um tempo na mostra online e, tipo, muita gente veio de alguns lugares falar sobre o filme, que eu nunca imaginei que poderia ter esse retorno e tal. Mas aí tem disso também, né? A gente não consegue estar presente e dialogar com os outros realizadores, ter contatos, porque o nosso cinema é um cinema muito pessoal, né? Assim, da gente ter pessoas próximas, de ter pessoas que confiam e que acreditam no que você faz e, ao mesmo tempo, tá lá na luta, construindo junto. E aí, sempre que é possível essa troca com outros realizadores, você vai percebendo que é isso, assim, cada um encontra o seu meio e suas formas e as suas pessoas para seguir junto e construir da melhor forma possível. Pois é, você fala sobre a importância que os festivais, né, tiveram até nas futuras produções pós a primeira, e realmente, né, o momento do festival, ele é importante, essa magia, essa troca, principalmente quando é pessoalmente. Então, pegando esse gancho, eu queria chamar Ramon de novo, porque Ramon faz um festival que é bem diferente, né? Ele levou essa coisa dos festivais para o sítio, né? Então a gente tem um festival de cinema aqui no sertão da Paraíba, lá entre as serras, uma coisa bem bucólica, e ele faz questão de contextualizar e de homenagear figuras locais e de trazer essa regionalidade, né, de outras linguagens artísticas, como música, como teatro, envolvendo tudo ali, além do próprio espaço rural, né, através de conhecer alguns pontos turísticos, conhecer a história local. Então, o Cine Sítio, ele tem uma importância fundamental na história dos festivais, né, e já tem um tempinho, né, que ele tá na ativa, e está voltando agora em 2022, e eu queria saber, Ramon, depois desse tempo, né, depois desse tempo essa pausa dramática que todos nós tivemos que passar, o Cine Sítio não teve esse formato online, ele teve que parar realmente, e está voltando agora. Queria saber de você a expectativa para isso, como é que está sendo essa preparação, o que você espera desse retorno? Eu estou bem animado, viu? Estou muito animado. Estou com uma equipe maravilhosa de pessoas ao meu redor, sabe? A gente
trabalhando para construir uma edição incrível do Cine Sítio. É a primeira vez que a gente conta com recurso de um edital, graças a Deus. Finalmente, agora na sexta edição, a gente já tinha feito 5 edições, né, sem recursos. Eu, juntamente com Iris, que é uma pessoa maravilhosa, que é bem engajada na cultura de Nazarezinho, mas infelizmente por problemas de saúde ela está muito recalcada em casa, está muito em casa. Aí abandonou um pouco, mas ela vai estar presente no Cine Sítio, vai fazer parte de alguma forma. E o que a gente pode esperar do Cine Sítio nesse 2022? O que a gente pode esperar, a gente está fazendo de tudo para trazer as coisas que o sítio gosta, sabe? Além de oficina, a curadoria do filme é em cima disso, né? Em cima do rural, do humor e filmes ambientais, para alertar essa galera que é importante preservar a natureza. A gente está preparando várias coisas, plantio de árvores, trapiazeiro, porque a gente tem vários sítios aqui que chama trapiá, né? E não existe um pé de trapiá. É muito importante que a gente plante um pé de trapiá. E o Cine Sítio vai fazer isso. A gente está preparando a oficina para os professores, a oficina para geral, sabe? Para os jovens. Eu estou bem animado mesmo, sabe? Estou muito empolgado. E tem um monte de gente empolgada também comigo. E acontece em mais de um sítio, né? É uma mostra itinerante. Na verdade, já percorreu mais de 10 filmes. E esse ano vai percorrer mais 3 filmes diferentes, 3 sítios diferentes, né? O sítio Sede de Cima e o sítio Sede de Baixo. O Cine Sítio é muito massa, porque o pessoal se vê muito nos filmes. E é incrível a reação. Quem teve a experiência, a tela do cinema, as estrelas, a lua, é incrível mesmo, aquele clima de São João. Olha, que não sentiu vontade agora, viu? Não sente mais, não. Fiquei morrendo de vontade de ir. Estarei lá, com certeza, né? Então, Érica, fala pra gente, então, como você espera que, a partir de agora, né? Agora a Rapadura está indo para o mundo. Você já, além da virada cultural, ele já participou em outros momentos, de festivais, cineclubes? Você já compartilhou de alguma forma? Então, a estreia dele vai ser em Souza, vai ser a primeira exibição dele para o público. A gente, inclusive, correu com o término da montagem para exibir na virada. E eu estou muito animada. E estou muito animada também em sair inscrevendo em todo festival que aparecer. Estou muito animada mesmo. Então, massa, Érica, a gente deseja toda sorte do mundo, que Rapadura voe o mais longe possível, mas fala um pouquinho para a gente também essa coisa de ser mulher no set. A gente já falou um pouquinho, mas eu queria que você explorasse um pouquinho isso. Eu acho que é importante. Você já chegou no momento que a gente já está com uma abertura um pouco maior, mas mesmo assim, você se sentiu de alguma forma, sei lá, negligenciada ou estranhou em algum momento ou foi de boa para você? Obrigada, viu, pelas felicitações por Rapadura. Fico muito feliz. Então, a maioria dos sets que eu participei foram do cinema universitário. Então, foram sets de pessoas que eu confiava, amigos meus. Então, eu não me sentia no ambiente hostil, enfim, ou renegada, excluída de qualquer forma. Mas escuto muitos relatos de mulheres que já trabalharam comigo e eu já fui substituída de última hora por um profissional homem, sem explicação nenhuma. Então, isso diz algo sobre o que a gente passa. É uma doideira. Tem uma grande força de homens no cinema paraibano, sabe? Eles são muito fechados entre si. É muito, muito, muito mais fácil mesmo você integrar certas áreas, por exemplo, som, foto. Se você for um cara, a gente percebe isso, sabe? A gente sabe disso. Tem pouquíssimas mulheres
na foto ou no som, edição também. O cinema paraibano ele está se abrindo agora, mas ele foi por muito, muito tempo fechado, sabe? Muito tempo mesmo. Sim, eu sei bem disso. A gente levou muito tempo para ter a opção de convidar mulheres para participar de filmes, né, além de produção. Né, geralmente era mais fácil sempre encontrar as mulheres na produção. E hoje a gente já consegue. É difícil, principalmente nesse momento que está todo mundo realizando por causa dos editais. Então, é um pouco complicado ainda sincronizar as agendas, né? Porque como são poucas, estão sempre trabalhando em algum filme, então, mas a gente já tem a felicidade de poder contar com algumas mulheres na direção de fotografia, inclusive aqui no Sertão, a gente tem uma excelente diretora de fotografia, que é a Sara Andrade, né? E já está se aventurando, né, encabeçando, liderando a fotografia, o que é muito bom. E infelizmente a gente ainda não tem no som, mas na direção também a gente já tem mulheres, então isso está crescendo de uma forma muito bacana, né? Eu estou adorando ver isso. Não, eu ia dizer justamente que eu fico muito feliz de ver que você está chegando assim com todo o gás, né? É seu primeiro filme que você está dirigindo, você já participou como atriz, já tem experiência como atriz, mas já está se aventurando na direção, né? Acredito que no roteiro também, e trazendo fortalecendo essas trincheiras que a gente precisa tanto, né? Isso, eu fico muito feliz em ter tido a oportunidade de dirigir esse filme de verdade. Foi uma experiência que eu acho que não tivesse um grupo de pessoas me apoiando também, que eram os meus amigos, meus colegas, não chegaria tão rápido, sabe? É difícil a gente ter autoestima para dar primeiros passos, principalmente quando a gente é mulher, porque a gente fica se podando muito, a gente tem uma cobrança muito forte, tanto externa quanto interna mesmo, né? Por exemplo, um homem aprende a dar um clique numa câmera e já vira fotógrafo. A gente fica escondendo as nossas paradas, escondendo, estudando, estudando, porque a gente tem que se provar, né? Infelizmente, é sempre um desafio, assim, fazer arte quando você é mulher. E sobre o som, eu lembrei de uma pessoa que não é do Sertão da Paraíba, mas é do Cariri, que é Janaína Lacerda, que ela é do som, inclusive ela começou dentro do curso de cinema na UF. É a única pessoa, mulher de som que eu conheço, eu acho, no cinema. E ela tá bombando, ela está arrasando. Eu fico muito feliz por isso. Pois é, com certeza. Janaína está arrasando demais, demais. Eu fico muito feliz. Acompanhei desde quando ela estava fazendo microfone ainda para alguns homens, né? Até agora que ela já está, mulheres no poder. Ela já está assumindo também a liderança do som, já está fazendo vários filmes com seu próprio material. Essa independência é muito importante. Com certeza ela é uma rainha. E assim, além de tudo isso, Érica, você é uma sertaneja na capital, né? Assim, eu particularmente já sofri xenofobia sendo sertaneja trabalhando em set na capital. Além de tudo, tudo que a gente já relatou aqui, ainda tem esse detalhe, né? Quando você chega do interior para a capital, já existe um cenário, né? Já existe um ritmo de profissionalização muito diferente do que a gente vive aqui. Acaba que alguns profissionais olham meio que a gente por cima, né? Como se a gente tivesse ali sempre para ser uma assistente. Então, chegar já botando banca como diretora também tem sua importância. Você chegou a sofrer xenofobia de uma pessoa? Não, não cheguei não a sofrer não. Mas eu já fui me preparando. Eu já sofri antes de me mudar, assim, na vida mesmo, na infância, enfim, pessoas pensarem que no sertão é só sítio e não tem, enfim, não tem estrutura, a gente é, enfim, atrasado, sabe? Eu já sofri isso de pessoas do litoral, o que é estranho, né? A gente pensa que xenofobia é só do sul-sudeste para cá, mas também tem do litoral para o sertão, tem muito. Mas quando eu me mudei para João Pessoa, eu não lembro não de nenhum caso que eu sofri.
Ótimo, que bom então que você não passou por isso, porque é horrível. Então, Michael, voltando um pouquinho à nossa conversa, você tá se preparando para entrar em sete, né? Mês que vem, em maio, você está entrando em sete. Você podia, eu já sei que é uma história bem diferente, você vai contar uma história, enfim, foge um pouco do comum. Você podia contar um pouquinho para a gente, dar só um pouquinho de spoiler? Tá todo mundo curioso. Então, é uma ficção científica, meio que pensando nessa coisa do fim do mundo mesmo, né? Sei até quando a gente vai estar por aqui, mas tendo um recorte o sertão, né? Usando os símbolos, essas, essa identidade sertaneja, não como um preciosismo, bairrismo ou algo que seja apenas apropriação, mas como potência de criação mesmo. E aí o filme fala sobre esse momento meio que apocalíptico em que a coisa está, enfim, sendo destruída mesmo pela o próprio homem, né? E aí alguns personagens estão lá resistindo, sobrevivendo e a gente, enfim, vai ser uma experiência nova. A gente vai ter animação também no filme, vai ter muitas ideias novas dentro do processo de criação, né? A gente conseguiu captar esse edital e aí também, junto com uma turma do curso, a gente conseguiu meio que planejar as ideias e tentar construir isso. A nossa diretora de fotografia vem também do curso, o diretor, eu vou co-dirigir, né? Serão dois diretores dentro do processo, que é Renan Araújo, que também é colega no curso. E aí, meio que vamos experimentar essa ideia e ver o que pode sair. E a gente está trabalhando para que seja bem massa, que seja um dos resultados mais interessantes até agora do que a gente conseguiu captar, né? Do que a gente conseguiu realizar. E é esse processo de construção, né? Tentar sempre crescer e pensar como a gente pode sair das nossas zonas de conforto e tentar pensar algo que seja possível, ao mesmo tempo trazendo essa ideia de inquietação e de brincar com possibilidades narrativas. E ele se passa em Sousa também, ou ele não tem um ambiente específico? Ele se passa no sertão, assim, e aí é meio que, aparentemente, algumas coisas estão meio que implícitas no roteiro, tipo, a longitude, longitude, alguns, os graus do territorial, que meio que dá para entender onde é que a gente está, mas isso não é explícito. Porque, assim, são ideias Porque tem uma hacker, né, que vive num bunker e que elas estão em busca de encontrar o São Saruê, né? A terra de São Saruê, essa coisa onde tudo é essa coisa mística do sertão, e depois que tudo foi devastado, essa mitologia de voltar para essa coisa do cordel, desse texto do cordel, né? O caminho de São Saruê e tal. E aí essas coordenadas levam a Sousa, enfim. E aí é meio que essa brincadeira, mas não tem assim um local específico do sertão, mas é no sertão. Massa demais. A gente deseja toda a sorte do mundo, né? Que essa nova produção venha, enfim, venha com tudo. A gente está super preparado para assistir. Toda sorte, boa sorte. E tem um E recorte bem interessante voltando na conversa anterior, né? Que a Erika falando sobre ir para a capital e tal. E era tipo assim, essa coisa da forma de como as pessoas veem as pessoas que chegam de outros lugares, principalmente do sertão. E tipo, Érica
ela era das pessoas que mais conheciam coisas do audiovisual que muita gente não conseguia ter acesso, tá ligado? Tipo, aquela pessoa que você chegava e disse, "Tixi, onde é que tu morava, amigo? Que tu tinha acesso a tudo isso." Entendeu como essas coisas que pensam que a gente vem de um mundo alheio ou de um mundo estranho e chega no... A pessoa tinha, sabe, uma bagagem enorme. É tanto que quando eu via Érica conversando com o Clay, né, e falando sobre personagens, falando sobre filmes, sobre HQ, sobre não sei o quê, e eu disse, meu Deus do céu, incrível isso. Isso é muito verdade, pô. As pessoas, assim que eu entrei no curso, as pessoas sabiam que eu era do sertão e, tipo, não imaginavam o currículo que eu tinha, tá ligado? Trabalhando aqui. Eu devo muito ao que eu sou por causa do Centro Cultural, sabe? Tipo, ele me formou em muitas áreas da arte que reverberam na minha vida até hoje. E eu tive muita oportunidade lá, sabe? O sertão é muito vivo e é muito rico e quando a galera se junta, mesmo se não tivesse centro cultural, mas tem tipo coletivos culturais que a gente participava, tem o próprio Coletivo Estação que está promovendo a virada, que gera conhecimento e cultura, sabe? Nas pessoas que se envolvem com ele. O sertão é muito vivo de conhecimento. A galera do litoral que não tá ligada, tá ligado? Esses estereótipos são sempre muito burros, né? Na verdade, esses pré-julgamentos que fazem, eles não imaginam o quanto eles perdem. Eu lembro de um cineclube que tinha, eu não sei se ainda tem, que é em Condado, e que eu acho que foi Virgínia Gualberto que levou um trabalho que eles tinham para um evento aí pelo país, enfim, lá pelo Sudeste. E quando ela falou o nome do cineclube, que eu acho que era em homenagem a Bergman, uma coisa assim, e aí as pessoas achavam, João Pessoa, não, é lá em Condado, uma cidadezinha lá de 5 mil habitantes, uma coisa assim, ficou todo mundo de queixo caído, porque imaginava que aqui só existia, imagine, né, que a gente só via o Alto da Compadecida, que é maravilhoso, que é o nosso clássico maior, mas que, enfim, dá aquela estereotipada, né, achando que o sertanejo ele não conhece nada além daquilo que fala sobre o próprio sertão. Uma burrice extrema. Pronto, gente, muito bacana ter vocês aqui, um papo sempre maravilhoso, bom conhecer um pouco a história de cada um e agradecer demais a participação de todos. Queria deixar o espaço aberto para vocês, enfim, deixarem seus contatos, falarem sobre seus projetos. Estamos aqui de ouvidos e corações abertos para todos. Érica? Eu queria muito agradecer o convite. É sempre bom retornar. Dia 16 eu vou voltar para minha cidade, ver minha mãe, vou ver meus amigos de novo e vou exibir o meu primeiro filme. Então, isso está sendo muito, muito incrível para mim. Eu queria muito agradecer a virada por essa oportunidade mesmo. Eu sempre imaginei exibindo a primeira coisa que eu fizesse na minha cidade, sabe? E eu quero muito retornar para Sousa também para exibir, para, enfim, com a peça de teatro, sei lá. Quero muito. Eu estou com alguns projetos cênicos, tanto no papel quanto na companhia de teatro, eu estou, Galharufas. A gente está no hiato, mas vamos voltar a ensaiar a peça Deixa Estar, dirigida por Paulo Vieira e por Suzy Lopes. Tô com alguns projetos de produção junto com os meus amigos da universidade. A gente acabou de criar o coletivo A Ponte, que trabalhamos um nos roteiros dos outros e tem produtores, diretores de arte, fotógrafos, toda uma equipe dentro desse coletivo. E a gente tá sempre com novas ideias e novos projetos futuros e a nossa instiga mesmo é produzir cinema, que é o que a gente ama, com quem a gente ama. Também estou na perspectiva de fazer meu primeiro EP visual para o meu TCC, que é uma parte muito presente na minha vida, mesclar a música com o audiovisual. Eu acho que esse projeto, concluindo o meu curso, seria uma boa conclusão para tudo que eu aprendi, tudo que eu me formei, tudo que eu sou hoje em dia, né? Por conta da universidade, das minhas vivências aqui em João Pessoa. E é isso que eu tenho para o futuro.
continuar também na preparação de elenco, que é uma área que eu estou entrando agora, que está sendo muito massa para mim. Obrigada, viu, gente? Valeu, Érica. Ramon, deixa suas considerações finais, seu convite para o seu festival. Eu só tenho a agradecer a galera da Virada Cultural essa oportunidade. É muito bom poder trocar essa ideia, sentir a energia de vocês. Espero ter mais oportunidades. Boa noite para todo mundo aí. Um abração e a gente vai se vendo aí nos festivais das vidas. Valeu, Ramon. Michael, Então, obrigado a vocês todos que fazem parte do Coletivo Estação, que estão construindo mais uma vez uma virada cultural e que esse momento, essa construção seja permanente e frutífera. É muito massa. Tipo, participei da primeira virada cultural de uma forma muito mais distante, mas tentando entender aquele movimento. E aí hoje nós estamos aqui num podcast dentro desse processo. Então é uma evolução e uma construção muito linda que a gente vê dentro desse sertão, né? E aí dizer que a gente está por aí, logo mais a gente está apresentando um novo projeto e quem quiser é só ir lá curtir Pantin Produções para quem quiser acompanhar o trabalho e tal. Valeu, obrigado, Verusa. massa, valeu cada um de vocês. Cheiro, cheiro grande. Muita sorte nas produções de vocês. Muito cinema para a gente ver por aí, muito filme sertanejo paraibano nas telas de todos os festivais, né? Eu quero agradecer a Getúlio, que ficou com a gente aqui na técnica, nos auxiliando, agradecer ao convite da Virada Cultural, e vamos lá, gente, beleza? Vamos virar. Obrigada Beleza. demais, viu, gente? Um cheiro em vocês. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Até sábado. Cheiro, cheiro. Até sábado. Cheiro.